Quando Jesus estava deixando seus discípulos após sua ressurreição, ele prometeu orar a Deus para enviar-lhes um Consolador. Os discípulos o receberam no dia de Pentecostes, mas essa promessa não era exclusiva apenas para os discípulos. Todo filho de Deus deveria fazer parte dessa bênção. Claro, um cristão com o Espírito Santo é abençoado além da medida, vai além de apenas falar em línguas. Você se lembra da transformação, do poder, da sabedoria e da confiança que se manifestaram neles e de muitas outras coisas que aconteceram na vida dos discípulos depois que eles o receberam. Mas, infelizmente, muitos cristãos em nossos dias ainda não experimentaram isso. E uma grande parte daqueles que afirmam ter recebido este Espírito Santo só porque podem falar em línguas está longe de viver uma vida transformada. Se a Bíblia pode registrar que o inimigo frequentemente pode se manifestar como o anjo da luz, então, amados, muitas pessoas que desfilam na Igreja de Deus hoje podem estar falando em línguas do inimigo e operando sob o seu espírito também. É por isso que você deve ser capaz de discernir uma pessoa com o Espírito Santo de Deus. Você não precisa jejuar e orar para saber disso. Desde os dias da Bíblia até agora, houve uma consistência no modo de vida daqueles que afirmavam estar cheios do genuíno Espírito de Deus. Eles têm hábitos específicos. Antes de prosseguirmos, por favor, inscreva-se neste canal se ainda não o fez e assegure-se de assistir até o final, pois esta é uma mensagem muito poderosa que mudará sua vida espiritual. Então, quais são os hábitos de uma pessoa genuinamente cheia do Espírito Santo? Número 1. Evidência dos dons do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo influencia a manifestação de certas qualidades dentro de você que vão longe para capacitá-lo a produzir seus frutos. Todos esses estão embutidos em Gálatas 5:22-23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e desejos. Se sua carne não está crucificada, então o Espírito de Deus não pode habitar em você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o amor de Deus sempre irradia em sua vida e não para por aí. Esse amor divino começa a contagiar as pessoas com quem você entra em contato. Se você olhar para o amor do ponto de vista humano, talvez não se importe com as pessoas ao seu redor. A carne em você se concentrará em seus desejos, sem se importar com o que os outros estão passando. Além disso, você se encontrará sendo seletivo em relação às pessoas a quem mostra amor. Mas o Espírito Santo capacita você a estender amor sincero e compaixão a todos, independentemente de crença, raça ou origem. E porque suas ações estão alinhadas com o Espírito, você se encontrará servindo e empatizando com os outros sem condições, e como resultado, torna-se uma luz brilhante para a sua geração. E quanto à fé, alegria e paz em meio às tempestades da vida? Fé é se compelir a acreditar no que não existe. A verdade é que é preciso a graça de Deus para confiar em Deus sem manifestações físicas, e essa confiança vem com ter o Espírito Santo em sua vida. Ele gera uma fé que moverá montanhas em sua vida. E enquanto você confia em Deus, você é transformado do medo para experimentar paz e alegria em meio ao caos. Esta não é a paz que você sente quando tudo vai como você quer. Pelo contrário, você sente essa calma mesmo quando há problemas ao seu redor. Você permanecerá firme e confiante, e também terá esperança, sabendo que Deus está no controle. Esta paz não apenas guarda o seu coração, ela também vem com alegria que não depende das circunstâncias. Esta alegria suporta a dor, as provações e a tristeza. Também emana da convicção de que Cristo conquistou tudo, e ela vai longe para atrair outros a questionarem sobre a fonte de sua paz e alegria, assim os conduzindo a Deus. Que estilo de vida incrível! Mas, querido filho de Deus, se isso não é sua realidade ou de alguém próximo a você, talvez seja um sinal de que você deve se aproximar de Deus e pedir pelo seu Espírito. Número 2. Uma fome insaciável pela palavra de Deus e sua presença, aliada à oração.
Amado, você não pode afirmar ter o Espírito Santo se não se lembra da última vez que teve uma conversa séria com ele em oração. Da mesma forma, se você está próximo de alguém que afirma ter o Espírito Santo, mas falta uma vida consistente de palavra e oração, tenha cuidado. Quando você está cheio do Espírito Santo, ele desperta um forte desejo de imergir-se na palavra de Deus. Quando Jesus Cristo estava falando com seus discípulos sobre o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo os ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo expande seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Enquanto você estuda, ele abre seus olhos para mistérios profundos nas Escrituras, e com o tempo, você testemunhará seu conhecimento de Deus aumentar diariamente. Ele também fortalece sua vida de oração e guia você para compreender que a comunhão com Deus é essencial. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:26, diz: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo lhe dá sensibilidade à direção de Deus. Ele ajuda você a buscar orientação e entendimento através de orações fervorosas. Número 3. Ativação dos dons espirituais. O Espírito Santo o equipa com dons espirituais que o capacitam a servir a Deus e liderar outros a Ele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:4-7: Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito distribui a cada um de acordo com a sua vontade. Há diferentes tipos de ministérios, mas o mesmo Senhor. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Quando o Espírito Santo insere esses dons em profecia, cura, ensino ou discernimento, você precisa tê-lo ativo e trabalhando em você para manifestá-los. Mas você deve saber que esses dons não são para sua elevação, mas sim para o bem maior do corpo de Cristo, magnificando assim a glória de Deus. Número 4. Vitória sobre o pecado. Qualquer pessoa que vive no pecado está sob escravidão. O apóstolo Paulo, falando na Bíblia, disse que qualquer ato que você domine ou permita que o domine, torna-se um escravo dele, privando você das coisas que têm verdadeiro valor. Além disso, ele elaborou que aquilo que você obedece é seu mestre, seja pecado ou retidão. Isso é mais uma coisa que distingue um crente cheio do Espírito de uma pessoa vazia. O Espírito Santo capacita você a viver uma vida vitoriosa sobre a escravidão do pecado. Se você pode dizer com ousadia que não é mais escravo do pecado, é porque o Espírito Santo capacita você a vencer a tentação e resistir às seduções do mundo. Caso contrário, você será uma presa para o inimigo. Indivíduos com o Espírito Santo mais sensíveis à retidão e têm um desejo elevado de sempre andar com Deus e obedecer aos seus mandamentos. Número 5. Ousadia para pregar o Evangelho da Paz. A Bíblia relata como Pedro permaneceu com ousadia na companhia dos outros discípulos e se dirigiu à multidão no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Suas vidas experimentaram uma transformação. Sua fala também mudou e eles conheciam mistérios que ninguém poderia imaginar. Lembrem-se do que Jesus Cristo disse quando o Espírito Santo veio sobre eles. Ele disse que seriam suas testemunhas em diferentes partes do mundo. Isso é exatamente o que esta escritura retrata. Apesar de ser discípulo de Jesus, Pedro sempre foi conhecido por ser alguém que tinha medo. Foi o mesmo medo que o fez negar Jesus 3 vezes antes de ele ser crucificado. Mas você pode ver que depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ele assumiu a posição de liderança e, além disso, não havia mais vestígios de medo nele. Para provar isso, ele pregou em uma noite e milhares de almas receberam a salvação. Isso demonstra claramente o que o Espírito Santo faz na vida de um homem. Ao pregar o Evangelho, o Espírito Santo deve te inspirar. Lembre-se de que você não pode dar o que não tem. Sem o Espírito Santo, você desperdiçará seu tempo falando palavras vazias para as pessoas. Mas com ele, você pode ter certeza de que ele convictará os corações das almas a quem você prega, e elas receberão a salvação. Número 6.
humildade no serviço. Quando Jesus Cristo estava na terra, ele realizava seu trabalho como líder servindo aos outros. Ele exibia humildade onde quer que fosse, nunca fazendo parecer que o mundo inteiro estava aos seus pés. Isso é sabedoria. Da mesma forma, quando o Espírito de Deus habita em você, você será humilde e estará pronto para servir as pessoas ao seu redor. Apenas uma pessoa arrogante se vê como melhor do que os outros e, por causa disso, quer que as pessoas ajam como seus escravos. Isso é um claro sinal do trabalho do inimigo. Ser cheio do Espírito Santo infunde um profundo senso de humildade e um coração de serviço. Aqueles com o Espírito não buscam exaltação ou reconhecimento por suas obras. Em vez disso, eles estão sempre humildes o suficiente para se oferecerem como vasos para o propósito de Deus, colocando as necessidades dos outros antes das suas. Eles nunca serão felizes até verem aqueles ao seu redor alegres. Suas vidas sempre refletem a natureza servil de Cristo, sendo diligentes em servir aos outros, fazendo Jesus conhecido por meio de atos de bondade e abnegação. Amado, o Espírito Santo está sempre pronto para transformar as vidas daqueles que se abrem à sua presença. Esses são apenas alguns dos muitos hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você também pode experimentar o mesmo e até mais, se estiver disposto. Você testemunhará o profundo impacto do Espírito Santo e receberá capacitação para viver uma vida extraordinária para Cristo. Sua vida é um farol radiante que ilumina o caminho para os outros andarem na verdade. Mas, em meio à sua vida agitada, pode ser fácil ignorar a importância de nutrir seu relacionamento com Ele. Então, para manter o Espírito Santo vivo em você, além de ter uma mente aberta, você deve tomar medidas deliberadas para fazer certas coisas. Número 1. Entregue-se a Ele e ande em total obediência à sua orientação. Você deve entregar sua própria vontade e todo o seu ser a Ele. Você deve ser humilde e permitir que Ele o molde em um vaso digno de uso, ao abrir mão de seus desejos e alinhar sua vida com o plano de Deus. O Espírito Santo o capacita a andar em obediência e retidão. A obediência não deve ser um fardo restritivo. Em vez disso, deve ser uma porta para a liberdade e intimidade com Deus. Tome cuidado para nunca desobedecer à liderança do Espírito Santo. Efésios 4, 29 e 30 diz: Não saia da boca de vocês nenhuma palavra prejudicial, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Falem apenas o que é útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo deve ser seu guia, mas no momento em que você decide desobedecê-lo, ele se retira. Lembre-se de que ele é gentil e não imporá nada a você. Ele pode orientá-lo em sua vida cotidiana de muitas maneiras. Por exemplo, ele pode ajudá-lo a tomar as decisões certas em qualquer área de sua vida, seja em como você interage com os outros ou como responde às situações. Às vezes, ele pode dar a você uma direção específica, como fez com Filipe quando o direcionou para uma determinada estrada. Filipe ouviu e obedeceu sem demora, e quando chegou lá, encontrou um eunuco etíope. No final, o Espírito Santo o usou para explicar as Escrituras ao eunuco. E se Filipe tivesse ignorado essa direção? A conclusão é que o Espírito Santo está aqui para guiá-lo, e enquanto o faz, ele o ajudará a viver uma vida que honra a Deus e reflete seu caráter. Portanto, ao se humilhar, obedecendo completamente e ouvindo seus conselhos, você pode ter certeza de que está seguindo pelo caminho certo e, como resultado, será capaz de honrar a Deus em todos os aspectos de sua vida. Número 2. Interação frequente com o Espírito Santo. Você pode se perguntar como deve interagir com ele quando ele é um espírito. Agora, responda a esta pergunta. Você já conversou com Deus antes? Como você fez isso ou como tem feito? É simples. Lembre-se de que o Espírito Santo é quem o ajuda a orar a Deus,
mas não se esqueça de que Ele também é Deus. Quando você ora, está se comunicando com 3 pessoas em um Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você conversar mais com Ele, terá maiores chances de desfrutar de sua companhia por um longo tempo. Você não gostaria de experimentar isso, querido Filho de Deus? Para manter o Espírito Santo em sua vida, requer sua sinceridade, escolhas intencionais e diligência. À medida que você caminha de mãos dadas com Ele, sua vida se tornará um testemunho do amor e da graça de Deus. E isso, sem dúvida, desbloqueará as bênçãos abundantes de ter um relacionamento com Ele. Que Deus lhe dê a graça de continuar se esforçando para manter o Espírito Santo vivo em sua vida. Busque sempre sua orientação e experimente o poder transformador de sua presença. Deus o abençoe. Vamos orar. Querido Pai, meu coração transborda de gratidão pelo seu constante amor e graça em minha vida. Reconheço que você é minha âncora e a única razão pela qual ainda estou vivo. Obrigado por todas as batalhas físicas e espirituais que você lutou por mim. Obrigado pela provisão divina, proteção e orientação. Bendito seja o teu nome para sempre. Eu te agradeço por minha família, amigos e bem-querentes, por todas as pessoas que concedeste acesso à minha vida por uma razão ou outra. Sou grato a. Obrigado por muitas vezes tropeçar, mas não cair, pois, enquanto me ajudas, não tenho nada a dizer além de agradecer. Apresento-me a ti e peço misericórdia. Tua palavra diz que, se afirmo não ter pecado, faço de ti um mentiroso. Purifica-me dos meus pecados e lava-me com teu sangue. Por favor, purifica-me de todo hábito pecaminoso. Faze-me um vaso digno para a glória do teu nome. Deposito cada pecado persistente da minha vida aos teus pés. Perdoa-me e dá-me a graça de não pecar mais. Deus justo nos céus, eu te agradeço pelo dom do Espírito Santo. Obrigado por enviar um Consolador para mim. Teu Espírito Santo tem sido meu amigo e guia. Agradeço pela transformação que experimentei por meio do teu Espírito Santo. Oro por uma unção fresca para andar nas novas direções que estás prestes a me conduzir, para me equipar e fortalecer para a tarefa que tenho pela frente. Reconheço que sem ti nada sou. Continua a me guiar no caminho certo. Qualquer tarefa que me deste e que falhei em fazer, e agora parece um fardo, por favor, dá-me a graça de assumi-la e completá-la até o fim. Abre os meus olhos para a verdade da tua palavra, tua verdade que ilumina. Que seja o centro da minha vida em tudo o que faço. Ajuda-me a focar em ti em todos os momentos, por mais difícil que seja para mim. Que eu esteja disposto a sacrificar para a glória do teu nome, acima de tudo. Doce Espírito Santo, acompanha-me e habita em mim. Amém. Espírito Santo, por favor, dá-me um coração para saber quando estás me guiando. Abre os meus olhos espirituais para entender tudo o que queres que eu saiba. Sempre que eu me cansar e cair pelo caminho, por favor, levanta-me e fortalece-me para completar a jornada. Sempre que relutar em obedecer às tuas instruções, por favor, perdoa-me e ajuda-me a obedecer. Meu Consolador, por favor, ajuda-me a nunca te entristecer em qualquer momento da minha vida. Que meu relacionamento contigo floresça como uma árvore plantada à beira do rio. Por favor, não me deixe sozinho. Não consigo completar esta corrida sem ti. És um presente precioso de Deus para mim, e eu te valorizo. Obrigado, doce Espírito Santo, por seres meu advogado. Amém. Se este vídeo te abençoou, não te esqueças de deixar um like, comentar e subscrever.